A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. E mais uma vez estou aqui para levar a nossa porção bíblica. A nossa porção bíblica de hoje, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8. Eu convido aos irmãos para estar abrindo a Bíblia, você que pode abrir a Bíblia. Se você estiver num lugar ouvindo esse áudio, em um lugar que você não pode abrir a sua Bíblia, depois você esteja em casa conferindo os versículos, amém? No capítulo 8 de Lucas e no versículo 4, vem nos contar a parábola do semeador. E sempre que eu leio essa passagem da parábola do semeador, eu sempre vem na minha mente o nome do nosso grupo, Semeadores da Palavra de Deus, formado por nosso amigo e irmão em Cristo, o presbítero Gregório. Presbítero Gregório, ele é o nosso líder do grupo Semeadores da Palavra, porque só tem semeadores da palavra neste grupo. É um grupo onde nós semeamos a palavra de Deus e Deus, ele dá o crescimento. A palavra de Deus diz que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Amém, meus irmãos? Então, aqui nesta parábola, diz assim no versículo 4 a palavra de Deus: E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola. Aqui Jesus contando esta parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinho, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, nascida, produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui nesse versículo 8, nós vemos o próprio Jesus aqui dizendo que o próprio Jesus clamava, dizendo: Quem tem ouvidos, ouça. Então, quem tem ouvidos, ouça, né? No versículo 8. Versículo 10 diz assim. Porque, deixa eu ler para vocês, versículo 9. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é essa? E no versículo 10, Jesus diz, aí diz assim, e ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então aqui, a gente pode se perguntar por que Jesus diz isso aqui no versículo 10, porque para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas se você lê o versículo 8, aonde diz que Jesus clama: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Jesus clamava: Quem tem ouvidos, que ouça. Então, nesse versículo de número 10, aonde Jesus diz: A vós, quer dizer, aos discípulos, né? Jesus estava falando com os discípulos. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, Jesus ali, ele queria dizer: a vocês que querem me conhecer, a vocês que querem que eu me revele para você, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Glória a Deus. Então, Deus, ele sabe que é por nossa fé
que nós buscamos Ele. Jesus sabe que é pelo nosso interesse. Quando nós temos o interesse de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Deus, que nós vamos atrás. E quando Jesus vê a sua dedicação com as coisas dele, quando Jesus vê que você provou a sua fé, que você busca ele e que você provou que crê nele, ele se revela para você e a você é dado os mistérios do reino de Deus. E aqui no versículo 10, Jesus diz isso e ainda continua aqui dizendo, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, aqueles que não querem nada com Deus, que não quer saber de Deus, então aqui diz que ele vendo não vê e ouvindo não entende. Mas é porque Deus, ele conhece o nosso interior. Deus, ele nos conhece não é só exteriormente, mas interiormente também. Na Bíblia diz que Deus, ele sonda o nosso coração. Então, ele sabe se você abriu o teu coração para receber a palavra dele. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então é isso que Jesus diz, mas tem um se você abrir a porta. Ele não invade teu coração, não. Primeiro você tem que esvaziar teu coração das coisas do mundo para Jesus entrar. E a partir do momento que você quer realmente que Jesus entre, você vai se esvaziar de você. Paulo disse, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E Paulo diz, ele diz, agora não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você vai fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não tenha medo, meu irmão, você que ainda não aceitou a Cristo. Aceite a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E deixa Jesus tomar de conta de sua vida. Amém, meus irmãos? E a partir deste momento que Jesus ouve e vê que você entregou a sua vida para Ele, a partir daí, Jesus, ele vai se revelando para você. Tem pessoas, assim como eu, antes de conhecer a Cristo, de aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida, porque como Salvador, muita gente quer Jesus como Salvador, mas nem sempre as pessoas querem Jesus como Senhor de suas vidas, porque para Jesus ser o Senhor da tua vida, tu tem que ser servo dele, porque senão ele não será Senhor de tua vida. Então, meus irmãos, aqui nessas passagens, o próprio Jesus está clamando, dizendo, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. E aquele que não quer, então esse também não vai entender. E aí, antes de eu aceitar Jesus, eu pensava assim, não, eu não posso ir agora para a igreja não, porque eu tenho que me preparar. Eu pensava que eu me preparava fora da igreja, sozinha, mas não. Jesus disse, venha como está. Então, a palavra de Deus, ela é quem te limpa, ela é quem te purifica. A palavra de Deus, ela é quem transforma o ser humano. Ela é quem te tira das trevas e leva para a maravilhosa luz. Jesus, ele através da palavra dele, do Espírito Santo, ele te transporta das trevas para o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, mais uma porção bíblica aqui. Nós
estamos encerrando já, por causa do tamanho do áudio. Tem pessoas que têm Wi-Fi e conseguem abrir um áudio grande, mas muitas pessoas, a internet é só no celular e demora para abrir os áudios. Tá bom, meus irmãos? Por isso, foi só mais uma porção bíblica, mas se Deus nos permitir, nós vamos continuar. Até quando Deus permitir, eu estar levando esta porção bíblica para vocês, para a honra e glória de Deus. Amém?